Parashat Chayei Sarah. Shabbat Shalom, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Eu sou a Morah Hayá. Vamos estudar hoje a Parashat HaShavua, a Parashat Chayei Sarah. Baruch Hashem, vamos ler então o primeiro passuco da Parashat, que se encontra no capítulo 23 de Bereshit. E diz assim no versículo 1: E a vida de Sara foram 120 anos, os anos de vida de Sara. Iniciamos então a Parashat com uma fala de vida e não de morte. No versículo 2, vai citar então a morte de Sara, o local de sua morte, e depois vai ter o desenrolar da questão de Abraham Avinu lamentar a sua morte, prantear sua morte e também procurar um local para enterrá-la. E o local nós já sabemos que é a caverna de Marpelá. Nesta caverna existe ali hoje, Baruch Hashem, além dos corpos de Sarai Meno e Abraham Avinu, também os corpos de Yitzhak Avinu, de Rivka Meno, de Yaakov Avinu e de Leá Meno. Mas antes dos nossos patriarcas repousarem ali, o primeiro casal, Adão e Havá, deitaram seus corpos físicos pela última vez naquele solo. E aquela caverna é, aqui neste mundo físico, um portal para o Gan Eden. E vamos nos ater então, neste estudo de hoje, no primeiro passuco, na vida de Sara. De todas as matriarcas, de todos os patriarcas, somente Sarai Meno teve o nome sendo título de uma parashá, né? Então, e não apenas o nome dela, mas antes do nome dela veio o nome de sua alma, Chayei. Como que escreve o Chayei? O Chayei, nós temos um Het e 2 Yud. E o nome dela, na vida anterior, era Hayá. Hayá, então esse rei final do Hayá, neste momento aqui, está substituído por um Yud. E o Yud, ele é o dobro do valor do rei. O rei é 5, o Yud é 10. Isto mostra que Sarai Meno conseguiu o dobro de ações e de méritos que a própria Hayá, no seu início de vida lá no Gan Eden. Hayá é Havá, Sarai Meno é a Havá, que volta, né, como a parte de sua nefesh para fazer o tikkun. Então, como que nós podemos ver uma questão que é dita no Zohar, que quando Abraham Avinu vai enterrar Sarai Meno ali na caverna de Marpelá, ele vê então se levantar as almas de Adão e Havá. E eles dizem a ele que ele não deve colocar Sarai Meno lá, pelo fato de que eles ficariam envergonhados com a alma de Sarai Meno ali com eles, porque Sarai Meno foi muito elevada, além deles. Impressionante quando nós sabemos que a Sarai Meno é parte de Havá. Como que Sara poderia, então, envergonhar o casal, né? Por que que ocorre esta alegoria, este código no Zohar? Isto é para nos mostrar que naquele momento, pelo menos até aquele momento, Abraham Avinu, ele não tinha uma nitidez completa de que ele era o próprio Adão e de que Sara era a própria Havá. Por quê? Porque nós hoje sabemos, isso foi revelado a nós no tempo de hoje. Temos que ter em mente que o tempo que nós vivemos hoje, o entendimento, é óbvio que a elevação do conhecimento de Hashem, no sentido de grandeza espiritual, neste momento aqui, só se somarmos todas as pessoas que vivem aqui para ter um grande sadik, teria que somar várias pessoas. Né? Mas o conhecimento de Hashem no final dos tempos, que é o que nós estamos vivendo, ele está maior.
Ou seja, as revelações vão surgindo conforme os tempos vão passando. Né? Então, Avraham Avinu, por que o Zohar vai ter essa alegoria? Que é para mostrar que Avraham Avinu, para que ele tivesse o seu livre-arbítrio completo, né? Sem nenhum tipo de culpa, nem de carregar uma sentença em suas costas. Ai, vixe, eu sou Adão, então eu tenho que fazer tal coisa. Ai, mas eu acabei com todo mundo. Aquele sentimento de por que eu fiz isso? Então, para que não houvesse esse tipo de compreensão errônea por parte de Avraham Avinu, ele não tinha uma visão clara, exatamente como eu estou dizendo para vocês agora, de que ele era o próprio Adão, só que na parte de sua nefesh. É óbvio que Avraham Avinu sabia que ele tinha que fazer o conserto de Adão, independente dele ser ou não parte de Adão intrínseco. Tanto que ele fez a resta de fluir de formas incríveis. Ele quebrou a idolatria, né? Que era o que ele precisava fazer. Ele quebrou a idolatria. Mas, então, olha só o que acontece, continua a história. Então ele conversa com Adão e Adão se acalma e Adão volta para o seu leito de morte lá. Ele deita novamente lá no chão. E ele não encontra a Rava para que a Rava possa deitar também com Adão. E então ele sepulta a Sará ao lado de Adão. Porque assim a Rava deitou-se ao lado de Adão. Porque a Sará é a própria Rava, né? E depois ela torna a voltar. A Sará, ela volta novamente, parte de sua alma que tinha o seu conserto a fazer no corpo de Esther Hamalká, a rainha Esther. Então, a Sara, ela continua o seu trabalho de redimir, né? Aquilo que ela derrubou, que a Sara, a Ravá, ela derrubou o homem. Com as suas ações no Ganeden, ela acabou por derrubar o homem, o masculino. Então ela vem para fazer o trabalho de redimir o homem. Não somente o ser humano masculino, mas esse Adam, que seria então a descendência de Abraão, que é o povo israelita. Então a Esther, ela vem redimir o povo israelita. Ela vem salvar o povo da morte. E ela consegue fazer o seu trabalho. Baruch Hashem. Então, Sara, quem foi Sara? Vamos nos ater não com a morte de Sara neste estudo de hoje, mas vamos nos ater para a sua vida, como foi dito aqui no primeiro passo. Porque Sara, ela viveu os seus dias. O que é viver os dias? É dito que quando Abraão morre, ele estava cheio de dias, né? Quando David Amélé morre, também é dito que ele tinha muitos dias, estava cheio de dias. O que quer dizer isso? Sara também, quando ela falece, ela está com os seus dias completos. O dia, a gente tem que compreender. Precisamos compreender uma sabedoria. Eu acho que eu já falei com vocês aqui no canal ou no grupo, que nós vivemos como um déjà vu. Nós estamos presos no tempo. Por que todo dia o sol nasce igual, né? Claro que o clima vai mudar, algumas vezes vai estar chuvoso, úmido, seco, frio, quente, calor, né? Mas, fora a questão do clima, todos os dias existe um tempo para o sol, um tempo para a lua, um tempo para o dia claro, um tempo para o dia escuro, para a noite, para a laila. Por que existe essa repetição? Por que todo dia fazemos a Avodat Hashem, o serviço divino? Da mesma forma, Shacharit, Mincha e Arvit e o Shemat dormir. Por que temos esta obrigação rotineira? Por que acontece as repetições? Porque Hashem, na verdade, está dando para nós não anos de vida, mas dias de vida. É importante nós sabermos. E Sara, ela fez o que nós precisamos fazer. Ela viveu cada dia. E estes dias tiveram significado. Os dias de vida de Sara foi citado quando ela morreu pelo fato de que cada dia é uma chance de consertarmos a nossa vida. Cada dia é uma chance, é uma misericórdia de Hashem e uma possibilidade de nós elevarmos a nossa alma. Cada dia é importante e não volta.
os dias eles não voltam. Não é porque o dia repete em horas e em movimento, né, do tempo, que nós temos um dia idêntico ao outro dia. Não. Cada dia ele tem a sua essência, né? Cada dia tem a sua emanação, a sua vibração. Então, nós sabemos que, por exemplo, essa semana nós vivenciamos Hayat Sarah, os ensinamentos da vida de Sara, os ensinamentos de Abraham Avinu, os ensinamentos de Rivka ao ser encontrada para a esposa de Yitzhak, né? Então, nós vivenciamos esta vibração. Estes 7 dias dessa semana tiveram esta influência. Os 7 dias da próxima semana terão outras influências, mas eles vão, ao mesmo tempo que eles são especificadamente diferentes, eles também são repetidos rotineiramente para que cada dia tenha um significado para nós e seja exatamente dado a nós uma misericórdia de tempo. Um tempo pela manhã, onde eu possa fazer certas ações que são feitas pela manhã. Então, se eu não consigo hoje, amanhã a Hashem vai me dar uma outra manhã e eu vou poder repetir de uma forma agora assertiva para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer naquele dia pela manhã. E assim a Hashem vai acrescentando os dias do tzadik, para que o tzadik possa cumprir o seu tikkun, possa fazer com que cada dia tenha significado. Então você precisa observar os dias. Nós estamos estudando os Teilim. Quando chegarmos no Teilim 90, nós vamos falar sobre isso. Porque Moshe Rabbeinu, ele vai falar ali no Teilim para que Hashem permita que nós saibamos contar os nossos dias. Esta questão de contar o dia é exatamente isso que eu estou falando. É dar significado a cada dia, mesmo que eles façam o mesmo processo de repetir o tempo. Porque o tempo, vamos colocar isso na nossa mente, o tempo é apenas misericórdia de Hashem. Então, mesmo que ele está ali se repetindo como se fosse algo igual, mas a influência está sendo emanada de forma especial e específica para aquele momento. E nós temos que aproveitar cada momento para fazermos o conserto de nossas almas. Sara não teve uma vida fácil. A vida de Sara foi uma vida sofrida, difícil, pois Sara vivia nômade. Imagina uma pessoa que não tem residência fixa e fica à mercê de um clima diferente a cada dia, pessoas diferentes ao redor, né? Não tem, vamos colocar assim, um grupo onde você pode ali ter uma segurança de correr para aquele grupo no momento de uma aflição. Então, Sara, ela viveu de uma forma que ela confiava plenamente em Hashem. Sara nos ensina a viver nas mãos de Hashem, conforme a vontade de Hashem, e feliz, mesmo que tenha uma vida difícil, porque Sara, ela foi estéril, né? Como eu disse para vocês, Sara é Ravá. Então, Ravá, ela passou por uma aflição também com a questão da concepção. Para Ravá foi dito para ela uma sentença difícil, que com dor ela iria dar luz a filhos, né? E ali ela já tinha tido seus 5 primeiros filhos. Naquele momento que ela recebeu a sentença, ela já tinha tido seus 5 primeiros filhos. Dali em diante, Ravá passou 130 anos estéril. Como assim estéril? Sem ter acesso, né, a seu esposo, e também não pôde gerar filhos. Ela passou 130 anos, né, aguardando que seu esposo voltasse. Ela não sabia que ele ia voltar, né? Ele simplesmente abandonou a ela e a sua família e foi ficar recluso numa caverna. E ela ficou esses 130 anos de solidão. E este tempo de solidão, ela não pôde gerar filhos. E aconteceu com ela a maior tristeza que uma mãe pode ter, que eu imagino que é perder o filho, mas para Ravá foi muito mais grave, porque ela perdeu o filho pela mão do seu outro filho, né? Então, um filho tira a vida do outro.
Isso é uma dor muito grande para uma mãe. Então, além dela estar longe de seu esposo, sem poder gerar filhos, ela ainda perdeu um dos seus filhos, e o outro filho fez o que fez com o seu irmão e foi embora. Então ela perdeu tudo. Ela perdeu os filhos, perdeu o marido, e ela ficou neste período com uma de suas filhas, que era esposa de Hevel, que uma foi tomada por Caim, foi embora com Caim, e outra ficou com ela. Ela ficou na companhia de sua filha sozinha, né? Então, uma vida também muito difícil para Ravá. E Sará, ela vai passar esta aflição de quê? De ficar esperando ter um filho nos braços por muito tempo, né? Quando ela vai ter seu filho, ela já está com a idade de 90 anos. E aí ela tem seu filho. Só que antes disso, ela tem uma ideia de ter um filho através da serva, que era Hagar. E a Hagar, ela começa a humilhar Sará. Ela começa a fazer desfeitas de Sará quando ela se vê gestante, né? Então ela quer se exaltar diante de Sará. Por quê? Hagar, nós sabemos que Hagar é princesa de Mitzrayim, ela é filha de Faraó. Então ela tinha a natureza, né, do ego. Ela era egóica demais. Então ela estava fazendo como o mesmo papel do seu pai, né? E lá no Gan Eden, a gente sabe que a semente que foi frutificou Caina foi a semente da serpente. Então o Ismael, ele é como se ele fosse, né? Aí esse Caina, né? Como se ele fosse, certo? Para Sara, né? Então ele foi alguém que deu muita tristeza, muita dor para Ravá, o Caim. Deu muita dor, fez a mãe sofrer demais. E o Ismael também. O Ismael e a mãe dele, né? Eram duas criaturas que eram muito difíceis de lidar. É dito que quando Abraham Avinu leva Isaac para o Monte Moriá para fazer a Olá, quando eles chegam assim à distância do monte, que dá para visualizar de longe o monte, Abraham vê as nuvens de glória de Hashem sobre o monte. E então Abraham fica maravilhado, Abraham e Isaac veem, né? E Abraham fica maravilhado e pergunta para Ismael, que estava com ele também, e Eliezer, que é o seu servo, estava também com eles. Ele pergunta: vocês estão vendo lá adiante? O que vocês estão conseguindo ver? Eles dizem: não estou vendo nada, estou vendo um abismo. Então eram pessoas até o momento ali, né, os dois ali, o Ismael e o Eliezer, até aquele momento, eles não tinham uma visão espiritual aberta, né? Eles eram pessoas que não estavam ainda com uma visão ainda capaz de enxergar a presença de Hashem, como Isaac via e como Abraham via. Então eram pessoas difíceis, principalmente o Ismael. O Ismael, quando criança, ele tentou por diversas vezes com sarcasmo, né? Com aquele humor sarcástico, ele tentou ferir a Yitzhak. Ele praticamente tentou matar Yitzhak com flechas. Ele usava Yitzhak como tiro ao alvo, né? E Sara e Mano pediu então que Abraham Avinu tirasse eles de perto de Yitzhak, porque ela temeu pela vida do menino. E óbvio que ela também estava sendo muito maltratada pela Hagar, né? Então Abraham Avinu consulta Hashem, e Hashem manda que ele ouvisse Sara e Mano. Tudo que a voz de Sara e Mano falasse, que ele escutasse. A voz eu já expliquei para vocês que está ligado com o Ruach, né? Então, como Sara, ela tinha a ligação com Hashem muito elevada, então tudo que saía de sua boca eram palavras do Ruach HaKadosh. Sara, ela tinha o Ruach HaKadosh. Diferente do que nós ouvimos hoje falar, que as pessoas dizem que tem o Espírito de Deus nelas, né? Sara e Meno tinha sim, com certeza, o Ruach HaKadosh saindo de sua boca e de suas mãos, pois o trabalho da vida de Sara era como o de Abraham, só que para as mulheres. Existia na tenda de Sara um Beit Midrash, um lugar onde
as mulheres se reuniam para estudar a Torá. Né? Sara ensinava a Torá para as mulheres. Sara fazia milagres. Né? Um dos milagres de Sara era o acendimento da vela de Shabat, que durava de Shabat a Shabat. Ela acendia para o Shabat na sexta-feira. Quando chegava na próxima sexta-feira de tarde, ela limpava a lâmpada e fazia com que o fogo continuasse, porque o fogo não apagava na lâmpada de Sara, nas lâmpadas, né? Que seria ali as 2 lâmpadas de azeite. Não se apagavam, o fogo não se apagava. A massa da Halá de Sara nunca acabava. É como se fosse algo que fosse vivo, né? O pão feito por Sara não envelhecia, não endurecia, não ficava velho, estava sempre fresco. Sara tinha Torá, né? Ela tinha Torá sempre com ela. O ensino da Torá estava em sua boca, Baruch Hashem. E quando Rivka chega para poder se casar com Yitzhak Avinu, Rivka entra para a tenda de Sara. E quando Rivka entra, a nuvem de glória volta a pousar sobre a tenda de Sara, porque Rivka também tinha Ruach HaKadosh. A Rivka era o Ruach de Havá, Baruch Hashem, e ela também tinha uma elevação muito grande. Rivka, ela filha de Betuel. Betuel era um malvado, um idólatra, um sacerdote de ídolos. Ele fazia orgias sexuais com crianças, como se fosse uma iniciação na religião malvada que ele professava. E ele queria fazer com ela, né, com a própria filha. E ela então, quando ela completou os 3 anos de idade, que era quando fazia essa iniciação, Hashem fez com que Abraham Avinu fizesse ao lado de Yitzhak, a amarração de Yitzhak, e aquele desprendimento de Yitzhak fez então a alma de Rivka viesse para o mundo. 3 anos depois, Hashem fala com Abraham de uma forma que Abraham sente necessidade de trazer então uma noiva para seu filho. E é exatamente no momento que Rivka mais precisa, porque Rivka estava a ponto de ser abusada por seu pai. E Eliezer vai buscar ela. E quando chega lá, que a gente já sabe toda a história, que ela se mostra bondosa, né? Que ela se mostra como ela tinha alma como a alma de Abraham e de Sara. Ela era parte de Adão, também de Havá. Então, ela tinha a reste da bondade em suas mãos, né? E ela fez o trabalho que Eliezer falou com Hashem, que a moça que fizesse era a moça específica para Yitzhak. Então, Rivka, quando ela chega na terra de Canaan, onde Abraham estava morando com Yitzhak, ela se torna então a morada de Hashem novamente, ali aquela que também quando entrava na tenda, a nuvem de glória pousava sobre a tenda, Baruch Hashem. E nós aprendemos então que é importante seguirmos estes passos de cada dia vivenciado por nossos patriarcas. Cada dia onde o dia vivenciado tem significado espiritual. Então o nosso dia ele tem que ter valor diante de Hashem. É óbvio que nós temos afazeres do mundo físico para poder desenvolvermos. Sim, temos. Temos a casa, né, para cuidar, as mulheres, no caso, os homens também têm serviço secular para manter a casa, para manter a família, temos. Mas isso deve ser em segundo plano. O primeiro plano qual é? Deve ser a preocupação em fazer com que aquele dia que eu acordei, que você acordou, tenha significado espiritual. Que ele seja vivido, como Moshe Rabbeinu disse lá no Teilim 90, que ele seja contado. É como se quando eu chegar, né, quando a pessoa chegar, né, no dia do seu julgamento, um dia que foi vivido sem significado espiritual, sem que a pessoa se atentasse para as mitzvot,
Este dia não é contado para o bem da pessoa. Esse dia não é trazido, não, este dia aqui foi feito tal coisa assim, então acumulou tal mérito. Não é contado. Então, que a Hashem possa nos ensinar a contar os nossos dias. Que os nossos dias venham ter significado espiritual. Assim como cada dia vivido por Sarai Menon. A gente tem que lembrar que Sarai Menon, ela se tornou esposa de Abraão, ainda jovem, na terra lá de Ur, a terra de Ur dos Casdim, terra dos caldeus. E lá, ainda lá, ela já tinha já tinha toda a característica que ela manteve até os últimos dias de sua vida. É dito que ela viveu cada dia, e não apenas os dias que foi a partir da saída de Abraão da terra de Ur, mas cada dia ela viveu com significado, ela viveu para Techuvá, Baruch Hashem. Sara, ela se manteve linda. E quando fala que Sara era linda, é óbvio que também tem a beleza física de Sara, porque Sara, por ser rapá, ela era lindíssima. O casal mais lindo do mundo foi Adão e Havá. Por quê? Porque foi Hashem que fez. Hashem fez todo mundo, mas Adão e Havá, eles nem umbigo tinham. O que é isso, não ter umbigo? Adão e Havá não tinham umbigo. Por que não tinham umbigo? Porque eles não nasceram do ventre de uma mãe. Adão e Havá foram criados da mão de Hashem. Então, é óbvio que seria ali, então, uma obra-prima. Pessoas perfeitas. Perfeitas em todos os sentidos, Então, Sara, quando nasce, ela nasce com uma aparência linda, como a aparência de Havá. E ainda mais porque Sara, ela tem realmente em si a Techuvá plena, Ela faz o conserto, Baruch Hashem. E quando Esther nasce também, Esther também é muito lindo, tanto que ela chama a atenção lá do rei Ahasverosh, Ela é escolhida entre todas as moças lindas do reino, ela é escolhida. Se ela é escolhida é porque ela era muito linda, porque o rei Ahasverosh não estava olhando a alma de Esther, de Hadassah. Ele estava procurando beleza física. E ele encontrou nela essa beleza de Sará. Não é verdade? Baruch Hashem. Então, Sará, quando é dito que ela é linda, que ela é bonita, isso quer dizer, quando a Torá fala que uma mulher é bonita, que nem ela, a Torá fala de Rivka, que era muito bonita, que o rei também quis tomar, mas não tomou porque percebeu que era mulher de Yitzhak. A Torá fala que Rachel também ela é muito bonita, Quando fala que a pessoa é muito bonita, não está focando só no físico da pessoa. Também, mas não é só isso. Quando fala que é muito bonito, tipo quando Yosef também é dito que ele era muito bonito, é dito que ele é muito bonito por causa de sua retidão diante de Hashem. Quando a pessoa é muito reta diante de Hashem, é a beleza da alma da pessoa que está sendo dita que é muito bonita, que é perfeita. Quando fala de Rachel, por exemplo, fala que ela era linda de rosto e de corpo. Ela era completamente linda, a Rachel. E a Sara era tão linda, que mesmo reis raptavam Sara, pelo fato de que Sara era realmente muito bonita. E essa beleza, como eu disse, ela é da alma de Sara também. Sara tinha uma alma bonita. O que é uma alma bonita? É uma alma reta diante de Hashem. Alguém que era preocupado em contar seus dias. Preocupado de quando amanhecesse o dia, ali pela manhã. A primeira preocupação era agradar a Hashem. Levantou-se, a primeira preocupação a partir de levantar é agradar a Hashem. Falou a primeira palavra, a primeira preocupação era agradar a Hashem. Foi comer, a primeira preocupação é agradar a Hashem. Foi cuidar dos afazeres, a preocupação primeiro era agradar a Hashem ao fazer aquilo. Foi cuidar de seu corpo, foi de se banhar, se cuidar. Primeiro, preocupando-se em agradar a Hashem. Então, passava todas as 24 horas do dia preocupada em agradar a Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele. E todos estes milagres que são contados dela,
ocorrem pelos méritos que ela mesma causou com suas ações. Baruch Hashem. Então por que Sarah Imenu, por ser tão reta diante de Hashem, se dedicar, demorou tanto para que ela pudesse ter seu filho, o filho da promessa? Porque não dependia só de Sarah para que Yitzhak viesse para o mundo. Não era só Sarah. Tinha também a questão com Abraham Avinu, com o pai de Abraham Avinu, com os aprendizados da Torá que era necessário ter até o momento que foi feito a Brit Milá, né? Então, não depende só apenas de uma única pessoa para que algo aconteça para um povo todo, né? Então, Sara era um portal para a vinda de Yitzhak, sim, era um portal sagrado, assim como Miriam foi um portal sagrado para a vinda de Yeshua Mashiach, né? Para o Hashem. Depois eu quero fazer um shiur só sobre Miriam, porque Miriam tem um nome também muito vituperado, né? Foi tratada como idolatria, e ela não é idolatria. Ela também é uma tzadiká, uma mulher elevada, que dedicou a sua vida para Hashem. Miriam morava no templo antes de se casar com Yosef, né? A gente vê ali na Brit Hadashah que ela visita Elisheva. Ela visita Elisheva quando Elisheva está no 6º mês de gestação. Essa visita a Elisheva, porque Elisheva ela é esposa de um sacerdote. E é dito que os filhos dos sacerdotes ali, eles nasciam dentro do templo mesmo. Dentro do templo tinham como moradias para a família. Enquanto a família dos sacerdotes estava trabalhando naquele período ali no templo, eles ficavam ali instalados ali, a família toda. Então, aquela visita que Miriam faz é no templo. E ela vivia com esta família. Miriam era órfã. Ela vivia com essa família. Então, por isso que ela faz essa visita, porque ela é muito chegada à sua prima, que foi quem a criou. A Elisheva, a prima de Miriam, criou Miriam. Miriam vivia no templo com eles, né? Quando eles estavam... tinha um período, eles ficavam, os sacerdotes, eles ficavam por turnos, né? Ficavam um tempo ali, depois vinham para casa, depois eles voltavam, ficavam mais cumprindo tarefas por um tempo, depois eles saíam e vinha outro grupo de sacerdotes. Então, quando eles estavam no templo, Miriam estava com eles no templo. Quando eles saíam do templo, Miriam ia para casa com eles. Então, Miriam, ela foi criada no templo sagrado, né? E entre a família de sacerdotes. Era uma tzadiká. Desde que nasceu, né? Como se ela não se misturasse com nada que fosse transgressão. Ela era pura diante de Hashem. Tanto que ela pôde trazer para o mundo o Mashiach. Porque o Mashiach não ia nascer num ventre que fosse abominável a Hashem. Não é verdade? Baruch Hashem. Então, Yeshua vem de um ventre sagrado. Kadosh. Baruch Hashem. Assim como o ventre de Sarah Imenu, onde Yitzhak Avinu também, que era sagrado, também nasceu. Então, são pessoas elevadíssimas, certo? Baruch Hashem. Depois iremos fazer um shiur sobre Miriam. Miriam, a alma de Miriam é a própria Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu, né? Porque é dito que ela é a realeza. Olha só, Miriam, Moshe, Aharon é sacerdote, certo? Moshe é o profeta e Miriam é a realeza. São os 3 chefes de Israel. Miriam traz a realeza, os reis, certo? Moshe traz os profetas, é o maior profeta de todos, Moshe Rabbeinu, traz a profecia. E Aharon trouxe o que? O sacerdócio. O Kohen Gadol, o primeiro Kohen Gadol, ele traz o sacerdócio. Então, de Miriam vai sair todos os reis, inclusive o rei Mashiach. Certo? Então, Miriam, ela volta para fazer este trabalho de trazer o Mashiach para o mundo. Né? Porque lá no tempo que ela viveu como irmã de Moshe Rabbeinu, ela foi responsável pela vinda de Moshe para o mundo. Foi ela não pariu Moshe, mas Moshe tinha consideração com Miriam como fosse uma mãe, pelo fato de que, por conta de uma fala dela, Miriam falou com sua mãe bem assim:
com sua mãe e seu pai. Vocês estão evitando ter filhos por conta do decreto do faraó, que disse que mataria a criança, o menino que nascesse hebreu? Vocês são piores do que o faraó. Porque o faraó disse que ia matar só os meninos e vocês querem matar, se vier uma menina, vocês querem matar ela também. Você quer evitar que venha ao mundo até as meninas. Olha a fala de autoridade de Miriam para com os pais. Você vê que dela sai a realeza. Era o Hashem. Então, por conta dessa fala, então o casal tem novamente, se une novamente e vem Moshe para o mundo. Né? E depois ela é o que você vê que a alma dela é tão responsável como uma mãe, que ela toma conta de Moshe ali no cestinho. E ela também não é só olhar ele, ela não fica só de olho no cestinho, ela se prontifica a falar com a princesa. Não é fácil uma criança, imagine, se coloca no lugar de Miriam. Ela era uma criança, além dela ser uma criança, tinha 6 anos de idade. Além dela ser uma criança, a gente sabe que naquele tempo eles tinham mais desenvolvimento, a gente já sabe tudo isso. Mas mesmo assim, ela era uma criança. Ela ainda era uma criança de escravos, né? Era de um povo escravo. É como se ela estivesse arriscando a sua vida. Como não? Ela estava arriscando sua vida, falando com a princesa, né? E mesmo assim, ela enfrentou essa situação para proteger o seu irmão. Então, Miriam, ela tem essa coisa materna, né? Ela era parteira. Miriam, ela antes de acontecer o nascimento de Moshe, ela esteve com o faraó, ela e a mãe dela, né? Yoquebed. Elas duas eram as parteiras que o faraó falou que matasse as crianças quando nascessem. Elas eram as parteiras. E Miriam, ela tinha isso. É interessante que a Torá, tudo tem um significado, né? Por ela ser parteira, ela trazia as crianças para o mundo, não de si mesmo, né? Mas trazia a criança para o mundo, né? Várias crianças para o mundo, facilitava a entrada das almas para o mundo, né? E Miriam, ela vai ser mãe de quem? Mãe de Hura. Hura é assassinado pelo povo no momento que eles querem fazer o bezerro de ouro, e Hura fala que não pode fazer. Eles matam Hura, eles degolam Hura. Então, lá ela teve um filho assassinado, né? Cá também a mesma coisa. Então, depois a gente vai fazer este estudo de Miriam. Miriam, mãe de Yeshua, que é Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. É a mesma Miriam. Assim como Sarai e Menon, é a mesma Havá. Certo? Baruch Hashem. Mas por que essa questão de reencarnação, isso é estranho? Vou falar uma coisa com vocês aqui, que vocês vão abrir a consciência. Eu já expliquei, é óbvio que as sabedorias vêm da Torá e os povos tomam a sabedoria da Torá e misturam com impureza e fazem novas religiões, novos caminhos. Certo? Isso aí vocês já sabem, para o Hashem. Mas eu quero contar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai ir de encontro, como que a gente vai ir de encontro ensinos da Torá, que é trazido pela Torá oral e pela Torá escrita também. Sendo que Hashem, ele é o primeiro de tudo. A fala de Hashem, ela não pode ser contestada, certo? E quando Hashem, ele fala a respeito de que ele cobra as gerações, ou seja, dos pais nos filhos, da primeira, segunda, terceira e até a 4ª geração. Sendo que Hashem fala que o pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai, porque a alma que pecar, essa morrerá. E Hashem, ele não mente, ele não muda. Hashem não tem 2 pesos e 2 medidas. Então, como que nós vamos compreender estas 2 falas de Hashem? Entendendo, então, a explicação dos sábios, onde Hashem está falando ali na questão de que ele vai cobrar
dos filhos da primeira, segunda, terceira e quarta geração, mas não é filho gerado de uma pessoa como um filho comum, de uma concepção entre um casal. Mas é o filho que é a própria alma que volta como filho da primeira alma que veio. Certo? Então a gente tem que ouvir os nossos sábios. Se você tem o ensino dos sábios, vamos supor que eu estou aqui com esse livrinho aqui do Terim, e daqui para cá fala sobre reencarnação, e daqui para cá não fala. Então eu vou pegar essa parte aqui e jogar fora, e vou ficar só com essa, eu vou ser cristão de novo. Porque é isso que os cristãos fazem. Eles pegam metade da Torá, metade da Bíblia, né? Mais da metade, e não dão importância para aquilo. E só se apegam a uma parte da Bíblia. E ainda que tem alterações em versão de outras línguas. Não é verdade? Então, de agora em diante, nós não devemos duvidar daquilo que os nossos sábios trazem, né? Que a Torá Sagrada traz em código, porque para você entender a Torá, você tem que ouvir os sábios. Porque se você não escuta os sábios, você não decifra os códigos da Torá. Porque Hashem deu os códigos para Moshe Rabbeinu. Ele deu a Torá escrita para Moshe, codificada, e explicou a Torá para Moshe. E Moshe não escreveu a explicação da Torá. Ele ensinou oralmente para a grande assembleia, para Yehoshua. E Yehoshua ensinou para os outros homens que foram chefes de Israel. Então nós temos que aprender a explicação da Torá através dos nossos sábios. É assim que a gente aprende a Torá. Lá em Romanos 3, vai dizer o quê? Que o oráculo está na mão dos Yehudi. O que é oráculo? Oráculo é aquilo que traz o segredo. Então, quando eu quero saber o segredo, eu não vou procurar o cristão. Eu não vou procurar outra religião. Porque eles não têm o segredo. Quem tem o segredo são os sábios do nosso povo. E eu tenho que ter fé completa. Eu não posso ter a fé. Eu vou acreditar em Arizal, só essa parte aqui dos escritos que tem os ensinos de Arizal. Essa parte aqui, que é Gilgul, que é a reencarnação, eu não vou acreditar. Então não é fé completa. Entende? Você precisa acreditar plenamente na Torá. Certo? Baruch Hashem, porque se eu desconfio que alguém mentiu sobre um assunto, esse alguém não é confiável. Então, quando eu digo assim, ó, eu não, Hasbe Khalila, eu não tenho problema com isso, Baruch Hashem. A pessoa diz assim, eu não acredito nessa coisa de reencarnação. Então, você não deve mais estudar a Torá, porque os sábios da Torá, praticamente 70% fala de reencarnação, 30% não fala. Você vai ficar só com os 30%, que não tá completo todo o ensino, porque ninguém é completo no ensino, certo? A Torá é infinita. Não tem uma pessoa, ser humano, que consegue trazer toda a Torá. Não tem. Até Mashiach, ele não trouxe toda a Torá em sua vinda aqui, no momento que ele teve aqui os 3 anos e meio de ensino. Ele não trouxe a Torá totalmente. É dito que quando ele voltar, aí sim ele vai trazer uma Torá plena. Até o rolo da Torá tem uns vagos assim, que aquilo vai ser preenchido quando o Mashiach voltar. Toda uma explicação, exatamente isso que eu estou falando. A explicação da Torá, né, de uma forma plena, vai ser trazida pelo Mashiach. Baruch Hashem. Então vamos até aqui no ensino da Parashat Hashavua, a Parashat Hayei Sarah. E viveu Sara. E Sara vive até hoje. Sara, ela é viva, assim como todos os tzadikim, tzadiká que tiveram sua oportunidade de fazer o conserto em um corpo físico. Todos eles estão aguardando o Olam Abá, a volta de Mashiach, onde eles virão com Mashiach, passarão pelo período do reinado de Mashiach conosco e depois todos nós iremos participar do Olam Abá, Bezrat Hashem. Com a graça do Eterno, estaremos todos juntos lá. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um like aqui no vídeo, contribua conosco na nossa congregação. Faça a entrega do seu Maaseh, faça a entrega do Sedaká, Bikurim. E também compartilhe este material com pessoas que estão no caminho de Teshuvá. Aqueles que demonstram para você
que têm vontade de aprender a Torá. Pessoas curiosas não, mas as pessoas que têm vontade, que estão realmente engajadas em suas techuvot, né? Em voltar para casa, em consertar, como Sara fez, né? O seu caminho, a sua vida. Mostre para elas este material, e não apenas este, mas fale de todo o canal, para que elas possam então beber da fonte da água da vida, que é a Torá Sagrada, que é aqui ensinada, Baruch Hashem, pela misericórdia de Hashem, através da nossa vida, aqui no canal Mahanaim. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Lehitraot, Kol HaTovim Lekulam. Eu sou a Morah Hayah. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal, seja salvo através da Torá. Bendito seja a Kadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transformem em um Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim.